eu vi o Renan recentemente falando novamente daquela ideia de tirar o celular da mão das crianças e dos adolescentes, de proibir que criança e adolescente tenha rede social. Ele comentou alguma coisa assim, fez um tweet, que eu até compartilhei, o DRT, e assim, eu absolutamente concordo com isso. Eu acho que a primeira, não sei se fui eu ou fui ele, a primeira pessoa a falar sobre isso, mas eu falei sobre isso há muito tempo atrás. Eu acho que meio que a gente falou na mesma época, quando estava pintando essa crítica, né, dizer que as pessoas que usam muito celular, fica viciado e acaba perdendo concentração, tendo uma série de problemas psicológicos por conta do excesso de exposição, que as meninas têm problemas de autoestima, etc, etc, etc. Tudo isso está ligado, a essa desgraça aqui chamada celular. Isso aqui é um problema para as pessoas. Real, isso aqui é um problema. E agora eu me sinto confortável de começar a minha cantilena antimoderna e antitecnológica, que eu sempre faço, volta e meia eu retorno essas ideias, regresso a esse meu velho discurso, que é dizer o seguinte: as inovações técnicas que surgem não são necessariamente boas, ou, quando são boas, não o são de maneira completa. O que significa que elas não têm todos os aspectos delas são bons, necessariamente. Qualquer coisa que pinta como novidade tecnológica. Não é assim que funciona. Inclusive, é bastante implausível, é bastante assim, improvável imaginar que qualquer inovação tecnológica que apareça necessariamente gera efeitos positivos. E a pergunta que fica é: quais efeitos? Efeitos para quem? Qual é a natureza desses efeitos? Então eu posso dizer, por exemplo, que o celular gerou uma série de efeitos no mundo, né? A utilização dos smartphones, que isso aqui é um computador na prática, né? Esses computadores portáteis que a gente usa, que são os celulares, gerou uma série de efeitos. Um dos efeitos, na verdade um conjunto dos efeitos dos celulares tem a ver com desconcentração e problemas problemas emocionais de toda sorte. Tem uma pesquisa que o Pedreiro me mandou. Não, essa não foi nem daquelas que você pegou para mim. É uma pesquisa que está no meu Twitter. Abra aí o meu Twitter. Aqui. Deixa eu só ler o Twitter do Renan que você colocou aqui. É bem verdade. Aí, pois é, eu repostei esse tweet hoje. Acho que foi hoje. Essa discussão toda nos traz outro debate, que alguns de vocês podem não gostar. Menores de 16 não podem ter perfis em redes sociais. Jonathan Haidt já fala nisso com bastante propriedade. Os danos são muitos, de ansiedade e depressão até sexualização precoce. Então, eu estou absolutamente comprado nessa pauta. Eu acho que essa pauta tem que ser plano de governo do Partido Missão. Sério mesmo, eu acho que tem que estar no plano de governo. Eu quero colocar no livro amarelo definitivo um pequeno capítulo, um pequeno, digamos assim, adendo, né, uma ramificação ali, talvez na parte de cultura ou de educação, sobre isso. Que criança e adolescente não tem que ter perfil em rede social, tem que ser proibido. Que escola não tem que ter celular, agora já está pintando isso, as escolas tirarem o celular dos alunos, enquanto o aluno está ali dentro. Isto aqui, minha gente, isso aqui precisa ser desligado às vezes. E eu vou dar um depoimento pessoal, vou falar um pouco de mim. Eu sou um cara de quase 40 anos, tenho 37 anos de idade, e eu não fui criado numa época que o celular já existia. Sabe, a minha infância foi sem celular. Eu vinha ter celular mais velho, né? E eu vou dizer uma coisa, a minha concentração nesses últimos anos que eu vim usando demais o celular, e eu comecei a usar muito o celular por conta do MBL. Antes de eu entrar no MBL, antes de 2015, eu quase não usava o celular. Era muito pouco. E aí eu comecei a usar com muita intensidade, porque tinha que organizar as manifestações. Foi exatamente isso. Eu tinha que organizar as manifestações de 2015. Tudo que a gente conversava era no WhatsApp, era celular. Então você tinha que ficar muito atento ali, você tinha que ficar horas e horas e horas atento àquele negócio. E isso criou um hábito que se arrasta aí pelo menos uns 10 anos. E eu tenho percebido mais recentemente os efeitos danosos disso na minha concentração. Olha que a minha mente ela é muito forte, ela é muito culta, ela é bem concentrada, sou bem inteligente de fato. E, no entanto, a minha mente às vezes se desconcentra por conta disso aqui. Algumas leituras que eu tinha que fazer, eu vi isso em leitura. Algumas leituras que eu tinha que fazer, eu tenho o hábito de ler. Eu comecei a ter alguma dificuldade de me concentrar por causa disso aqui.
Você tá entendendo? E eu sou um cara já, né? Eu sou um homem feito já tenho, como eu falei, quase 40 anos. Agora imagine os efeitos disso aqui numa pessoa que tá com o cérebro em formação, num adolescente. Sabe? A cabeça desse adolescente vai ficar totalmente desmilinguida se o cara ficar com o celular ou a mina ficar com o celular o tempo todo. Atrapalha muito, prejudica muito, 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 especialmente concentração. Aí você está dizendo, isso é reflexo do mau uso, professor, ou do celular, eu vivo no celular, eu também perdi muita concentração. Mas vocês têm que entender o seguinte, este artefato e as redes sociais que são feitas para que vocês fiquem grudados no celular são feitos com um nível de know-how psicológico que vocês não têm a ideia do quão é bem feita uma rede social. Esses gatilhos que as redes sociais têm para deixar a gente preso nelas, sabe? Isso aí é pensado por um board, por um grupo de psicólogos clínicos, de neurocientistas, de biólogos, de caras do mais alto patamar em termos de publicidade, de grandes marqueteiros, etc. Essa gente que é paga a peso de ouro para criar as interfaces de uma rede social e, portanto, conseguir te prender mais, porque, bom, quanto mais a sua atenção está retida na rede social, naturalmente você usa mais a rede social, naturalmente isso gera mais lucro para a empresa que é dona da rede social. A lógica é essa. Bom, se você tiver uma rede social e ninguém utilizar, ou se as pessoas que utilizam essa rede social utilizarem pouco a rede social, se ao invés de ficar 3 horas no Instagram, você ficar 10 minutos, isso não é bom para a empresa que está lucrando com isso, que no caso do Instagram é a Meta, do Zuckerberg. Então, quando você tem qualquer inovação e a rede social ela é montada com a sua interface, com os seus detalhes, com as suas funcionalidades, você fica ali mexendo. Isso é pensado por um grupo de neurocientistas, de biólogos, de marqueteiros, de publicitários, de psicólogos, de gente muito capacitada que monta o aplicativo com o objetivo de lhe reter ali dentro. Então entenda o seguinte, você está disputando a sua atenção contra um board de cientistas que querem te prender nisso aqui. Por isso que as pessoas ficam presas. Se a interface das redes sociais fosse uma bosta, você não ficava nem 1 minuto nisso aqui. Ela é boa, ela é feita para aprender. E funciona. E por isso é difícil se desvincular do celular. Então, voltando ao meu caso, eu comecei a perceber algumas dificuldades de concentração que eu estava desenvolvendo nos últimos anos da minha vida. Como eu disse, eu comecei a usar o celular com muita intensidade, tem cerca de 10 anos, mais ou menos. E eu tava percebendo nos últimos anos da minha vida que, a minha concentração tá caindo. Que negócio é esse? Agora eu tô lendo, aí eu fico desconcentrado, às vezes perco o foco na página, minha mente fica meio oscilando. Que parada é essa? E aí eu tomei a decisão, que hoje eu estou fazendo isso, de desligar o celular. Então, em vários momentos ao longo do meu dia, eu desligo. Então, sei lá, eu vou tocar, fazer alguma coisa, revisar coisas do MBL. Eu desligo o celular e coloco ele longe de mim. Aqui no escritório, tem coisa pra fazer no escritório. Eu desligo o celular e deixo ele lá. Inclusive, a minha produtividade aqui aumentou. Só fazendo isso. Porque às vezes eu vinha pra cá, tinha que fazer as coisas do MBL, mas eu ficava com o celular. Aí eu ficava fazendo as coisas do MBL aqui, e com o celular. Eu olhava o celular e fazia as coisas do MBL, olhava o celular de novo. E aí eu via que o tempo tava passando e as coisas não estavam acontecendo, não tava produzindo o suficiente. Por quê? Por causa do celular. Então é isso. Isto aqui prejudica a mente das pessoas, sim.